Olá, queridos, graça e paz, somos vitoriosos. Hoje, nossa leitura anual de número 304, mas antes quero pedir que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos e vizinhos e juntos vamos levar a palavra do Senhor. Aqui no Salmo 119 é um convite constante para nós cristãos, para que a cada dia nós possamos vir a meditar mais na palavra de Deus e aplicar ela na nossa vida diária, no dia a dia. Então, o salmista, ele relata que antes dele ser repreendido pelo Senhor, ele andava errante. E a palavra, ela chama a atenção justamente para isso, para que nós possamos viver uma vida correta diante do Senhor. E aqui no verso 71, no 67, vamos aqui no 67, a palavra vai nos dizer: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então o salmista, ele viu a importância de seguir a palavra de Deus, de estar se voltando para a palavra de Deus e estar colocando ela em prática. Quando vamos aqui para o 71, ele fala: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então a palavra, ela exorta, ela ensina e ela nos indica realmente o caminho cada vez mais próximo do Senhor. Ele fala também: a tua lei é o meu prazer. Quando nós vemos aqui no verso 77, venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Ele fala que se deliciava na palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor. E os seus mandamentos são confiáveis. Você pode confiar na palavra do Senhor, porque ela vai te dar o respaldo que você precisa. Desfaleceu a minha alma, aqui no verso 81, a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Essa palavra, ela não falha, meu querido, minha querida irmã. Aquilo que o Senhor determinar aqui na sua palavra, ela vai se cumprir. E ele finaliza aqui no verso 91, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Ele está dizendo que tudo aquilo que o Senhor determinou, ela vai se cumprir e permanece até hoje. É uma palavra de poder e de ordem do Senhor. No verso 96, ele fala: a toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Então, em todas as perfeições, mesmo que ainda tenha, mas é limitada. Mas a do Senhor não. É sem limite, o seu poder é sem limite. E aqui em Isaías, no capítulo 34, o profeta nos reforça a ideia de que o juízo de Deus é inevitável. É uma coisa que não tem como evitar. E que a justiça divina, ela vai prevalecer. É uma reflexão sobre a soberania de Deus, sobre a realidade do juízo divino a todas as nações. E não somente a um público específico, mas a todas as nações, a todo o mundo virá o juízo divino. A mensagem profética dá uma descrição da ira de Deus, a desolação da terra, o domínio humano será anulado e um lembrete poderoso da justiça de Deus, e considerar as implicações das nossas ações, das nossas atitudes diante de Deus, que mesmo sendo tanto misericordioso, mas ele também é justo. Então, é essa atenção que o profeta nos chama para que nós possamos levar a nossa vida correta diante do Senhor. E quando nós vamos ler aqui no verso 16, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra falhará, porque a minha própria boca o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Esta é a confirmação que a palavra do Senhor nunca falhará. Ela sempre permanecerá viva e eficaz.
Quando nós nos dirigimos ao capítulo 35, já encontramos aqui o título desse capítulo, A Grandeza e a Glória do Reino do Messias, comprovando que depois daquilo que o Senhor chama através do profeta a atenção do povo, para que eles venham crer na palavra, venham obedecer e retornar ao caminho, para que eles tenham uma vida de bênção e não de maldição, aqui no 35 ele vem a grandeza e a glória do reino de Deus. Nos deparamos já com esse título, né, da grandeza do reino do Senhor, para que nós possamos entender a graça e a misericórdia do Senhor de transformação e restauração. O Senhor sempre buscando transformar e restaurar. Uma esperança para todos nós, quando vemos aqui no verso 4, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e os salvará. Então nós podemos ver que há recompensa que nós não podemos temer e nem desanimar, mas sim continuar firme no propósito com Deus, firme na nossa comunhão com o Senhor. Aqui no verso 10, ele fala: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão deles, fugirá a tristeza e o gemido. Essas são as promessas do Senhor para a nossa vida. Quando nós nos tornamos aqui para 1 Timóteo, no capítulo 2, do 1 ao 8, o apóstolo nos traz uma admoestação a orar por todos os homens, a orar por nossas autoridades, a orar por todos aqueles que têm influência. Por que nós devemos, talvez você pergunte, orar, né? Porque a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos orar. Orar, ele afirma aqui, por que nós precisamos orar? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quando ele diz que nós precisamos orar pelas nossas autoridades, orar por todos os homens, orar por todos aqueles que estão sobre alguma elevação de algum cargo, de alguma autoridade, orarmos uns pelos outros como irmãos também. Por quê? Porque isso agrada ao Senhor e nós devemos orar. E o apóstolo Paulo continua aqui admoestando através da palavra do seu discípulo Timóteo, o qual ele considerava como um filho, os deveres das mulheres cristãs. E aqui ele orienta para que sejam mulheres sábias, que aprendam a honrar a autoridade dos seus maridos e que se possam vestir decentemente, permanecendo na sua fé modéstia, na caridade e na santidade. Então, essas são as orientações que foram passadas pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. E que Deus nos abençoe. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas.